Com a aprovação da reforma da Previdência, mudanças importantes vão ocorrer na aposentadoria. A idade mínima para se aposentar passa a ser de 62 anos para mulheres e 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para homens e mulheres. Mulheres terão que contribuir por 35 anos e homens por 40 anos para conseguir o valor de 100% da aposentadoria. As mudanças estão tirando o sono da Dona Maria. Ela tem 16 anos de contribuição e 61 anos, idade suficiente para se aposentar. Já deu entrada nos papéis, mas a demora em obter resposta preocupa. A minha dúvida é que eu dei a entrada no começo do ano, em fevereiro, e eles sempre, mau atendimento, está atrasado aí. Aí eu venho, peço explicação, eles me explicam para tirar a dúvida se eu vou ser prejudicado ou não. E até hoje mesmo eu venho, ninguém me dá explicação e manda eu ligar nesse 135, 135 também não dá explicação. E aí eu fico sem saber, fico com essa dúvida aí. São muitos detalhes que vão impactar a vida dos trabalhadores. O tema é difícil e por isso muita gente ainda não sabe quais serão as obrigações, os direitos e as consequências da reforma no futuro. No meu ponto de vista, não foi legal, não foi um benefício para a população. Com certeza prejudicado, né? A Graziele disse que não tem acompanhado a discussão. Mesmo assim, a aposentadoria faz parte do seu planejamento. Eu ainda não aderi a nenhum tipo de previdência privada, né? Mas eu pensei, eu tenho 19 anos ainda, mas é uma coisa que vai chegar a idade, né? E eu preciso me prevenir para quando chegar, né? Mas ela também acredita que as mudanças devem prejudicar os trabalhadores, principalmente os que têm mais idade. Na minha opinião, prejudica, porque como o tempo de cooperação aumenta, né? Não são tantas. Eu tenho um exemplo assim da minha mãe. A minha mãe ainda não estaria na idade para aposentar, só que ela já não tem mais condições de trabalhar. Ela está afastada, só que ela não consegue aposentadoria. Ixi, mudou alguma coisa, doutor? Doutor Tiago está aqui, veio para participar. Como é que é o nome da avó do senhor? Minha avó, Dona Maria. Está lá vendo o neto dela. Ah, Dona Maria, orgulhosa, né? Tem o anel de doutor? Tem. O seu é uma obra, eu sou doutor. Tinha um outro personagem de novela que falava isso. Doutor Tiago, ele integra a Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil. Mudou alguma coisa também em relação, por exemplo, a essa questão de aposentadoria por problema de saúde, por incapacidade laboral, doutor? Boa tarde. Ixi, boa tarde. Parou para pensar, quer dizer que mudou bastante. Nessa questão da aposentadoria por invalidez, dos benefícios por incapacidade, só mudou a fórmula de cálculo do benefício, a maneira que será pago esses benefícios. Os requisitos nesses dois benefícios continuam o mesmo. A qualidade de segurado, capacidade temporária para auxílio-doença e a capacidade de permanente para aposentadoria. Pelo tempo que contribuiu é que vai ser extraído ali o valor que a pessoa vai receber, mais ou menos isso. Isso. O cálculo do benefício... Trabalhei só 5 anos, pega um trocado qualquer. Não. É feito um cálculo desses 5 anos das contribuições e um cálculo aritmético simples, todas as contribuições que você tem, soma, divide pelo número e aquele valor que tiver, você vai pegar 60% daquele valor. Não chega a ser 100%. Não, eles mudaram isso. Hoje, nas regras atuais, seria 80% das maiores contribuições do segurado, do auxílio-doença, fazer a média das 12 últimas contribuições. Na aposentadoria por invalidez, pegaria as 80 maiores contribuições desse segurado, dividiria pelo número e aquele valor seria o valor do benefício de 80 dividido, quer dizer, o X, 1.000 dividido por 80. Não. Assim, soma o valor. Soma e divide. Tá. Se desse 1.000, o benefício seria 1.000. Lembrando que o benefício nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Tem essa também. O governo não pode pagar menos do que o salário mínimo, que hoje está 1.000 e uns quebrados. 998 no benefício previdenciário. Porque alguns... É menor que o salário mínimo? Não, o salário mínimo é 998. É que tem uma confusão com o benefício de prestação continuada. Muita gente conhece como LOAS. Esse benefício, ele é um benefício assistencial. Para quem, de repente, nunca contribuiu, mas não pode ficar na míngua. Isso, também ali na questão do salário mínimo. Doutor Tiago, temos perguntas que nos foram enviadas, né, a respeito dessas mudanças.
É verdade que se eu tiver um aposentado em casa, o outro não pode aposentar? Não, não. Lá de Galha, pergunta do Claudemir. Não, Claudemir, pode ficar tranquilo, porque pode ter vários aposentados dentro da mesma casa. Não tem nenhum. Não, E pessoal, não um tem. já aposentou, então já basta de gente parada. Não é bem por aí. Quem trabalhou, contribuiu, né, dentro do período estabelecido ali. Agora diminuiu, quer dizer, aumentou a idade mínima, tanto para homem quanto para mulher, né, e também o período de contribuição. Isso, é que assim, ó, na verdade, vai deixar de existir quando for promulgada agora em novembro, a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela deixará de existir. Independentemente da idade, contribuir com os 35 anos. Se aposentava. Agora, a regra que será promulgada, a aposentadoria será 65 anos para homem, 62 anos para mulher, com no mínimo 15 anos de contribuição. Para os homens que ingressarem no mercado de trabalho após a promulgação da emenda, aí serão 20 anos. Começar a trabalhar agora esse mês. Não, é que na verdade vai ser do dia. Ah, exato. Então tudo vai depender do dia que foi promulgada essa emenda. Promulgou, naquele dia para frente, quem começou a trabalhar vai precisar de no mínimo 20 anos para aposentar nas regras atuais. Nas regras atuais. Quem vem continua mais ou menos do jeito que estava. Daí quem vem tem 6 regras de transição para quem... 6 regras. Tem 6 regras de Vocês transição. estão queimando a mufra para tentar entender. Principalmente na questão de cálculo e do planejamento previdenciário. Olha, está dando trabalho aí para o pessoal que milita nessa área previdenciária. O Sérgio de Bauru, que tinha feito o pedido da esposa. Aí ele está falando de uma falta de servidores no INSS. Vocês têm verificado isso, doutor? Realmente, tá? Essa questão dos servidores públicos do INSS, há um déficit enquanto servidor. Há um déficit. O povo que podia se aposentar, houve, né? Isso. Sem dúvida alguma, não só no serviço público. A gente está com as imagens aí do presidente do Senado, né? A casa que votou depois, e agora recentemente, né? Essas propostas de reforma previdenciária. Nós tivemos essas mudanças todas em favor daquilo que o povo diz que precisa ser feito, mas tem gente que pensa o contrário, né? E agora muitos servidores públicos, vendo que ia mudar, se podiam, chisparam, né? Isso. E aí não tem como o governo repor esse pessoal de imediato, né? Isso, tem todo aquele processo, abrir concurso, contratar novos servidores. Na nossa agência aqui de Bauru mesmo houve Está bem defasado. Vamos fazer vários reportagem servidores. disso aí para mostrar, viu? A nossa agência não só de Bauru, mas muitas outras. O Edil de Sorocaba, ele deu entrada na aposentadoria especial já tem quase 4 anos. Ele tem 37 anos e 9 meses de contribuição, vai fazer 56. Acontece dessas, né, situações aí de demorar muito, doutor, ainda? Realmente, em alguns casos, sim. O Edil ele teria que verificar realmente o que está acontecendo com esse benefício dele. Tá? A aposentadoria especial, em regra, 15, 20, 25 anos de trabalho, exposto a agente nocivo, já tem direito à aposentadoria especial. Se ele está dizendo que ele tem 37 anos e 9 meses já passou, nessa né? condição, teria que ver o que está acontecendo aí. Porque na cada situação caso dele. é um caso, e tem que Isso. procurar aí pessoas especializadas, né? 28 anos de contribuição tem o Richard de Botucatu com 43 de idade. Tem lenha para queimar, mas, né? E se ele chegar ao tempo de contribuição de 35 anos, ele que já trabalha antes da promulgação, não vai se aposentar com menos de 65, doutor? Nesse caso, como ele tem 28 anos de contribuição, ele vai cair na regra de 100%, como das regras de transição. Está faltando 7 anos para ele aposentar Então, 50 anos, ele pendura a chuteira? Não, então. Está faltando 7. 100% de 7, 7. Então, ele vai ter que trabalhar mais 14. Velho, então você vai ter que queimar mais um pouco de lenha aí por 14 anos. E no caso dele, ele vai entrar certinho, que ele vai bater a idade para aposentadoria, que é no mínimo de 57, e vai ter pago os 14 anos que ele necessita. É o tal do pedágio que o povo está falando. Pedágio de 100%. Para aposentar com 100%. Não. E não vai se aposentar com 100%? Não, é assim, as pessoas confundem essa questão de aposentadoria e 100%. Seria 100% do quê? Muita gente acha que é 100% do último salário. Não é assim que funciona. Vai ter a média lá. É a média aritmética do início da contribuição desse trabalhador até o dia que ele está fazendo o pedido de aposentadoria. Se ele começou a trabalhar antes de julho de 94, o marco inicial, julho de 94, até a data da aposentadoria.
rapaz. Então, esse negócio de 100% aí pode esquecer. Né? Um abraço para você, obrigado pela participação. A Andréia de Areiópolis, ela estava em... A mãe dela disse que vai dar entrada no pedido de aposentadoria mês que vem. Ela se encaixa em regras que são novas ou na antiga? Rodrigo, aqui eu vou dar a famosa pergunta, a famosa resposta do estudante de direito. Depende. Depende. Porque né? nesse Se já caso, tiver promulgada a lei... É que nesse caso eu não sei qual é a idade, qual é o tempo de contribuição, não sei qual é a modalidade de aposentadoria dela. Tudo isso também interfere. Mas regra geral, se a pessoa, até a data da promulgação, preencheu todos os requisitos para aposentadoria... Da lei que está em vigente. Isso. Se ele preencheu todos os requisitos, ele tem o famoso direito adquirido. Então, ali ele pode deixar para dar entrada daqui 2, 3 anos, vai aplicar as regras vigentes de hoje, de quando ele adquiriu o direito. Ah, tá certo. Então, direito adquirido, portanto, nada se altera, tomara a Deus. Com 55 anos a dona Edna e 29 anos e 5 meses de contribuição, faltando uma birruguinha para inteirar 30. Em qual regra ela se enquadra? Ela se enquadra na regra de transição de 50%. Se realmente ela tiver os 29 anos e 5 meses, faltaria 7 meses para ela se aposentar. 50% de 7 meses vai dar ali 4,3, então ela teria que trabalhar aí mais ou menos um ano e 1 mês e alguns dias para se aposentar na regra de transição de 50%. 50% naquela conta lá que o senhor explicou. Não, a regra de transição de tempo é 50% do que está faltando. Tá. No caso dela, de 50% ou 100%, como foi o caso daquele menino que faltava 7 anos, faltam 7, multiplica por 100. Por 100. Porque a regra de transição de 50%, ela exige o quê? Que o homem tenha 33 anos de contribuição, ou seja, está faltando 2 para os 35, e a mulher tem 28, está faltando 2 para 30. Então, aí é uma das regras de transição, 50%. Então, se tiver faltando... Um aninho, mais 2. Daí, no caso dela, que falta 7 meses... Se estiver faltando 2, via de regra, serão 4. Como 1, nesse caso. Isso. Se estiver faltando... 2 anos para contribuição, ela vai ter que contribuir mais 1. Mais 1. Então, vai inteirar 3. 3. Né? Bacana. A gente saber disso, né? Esses anos a mais. Que teremos que trabalhar um bocadinho a mais, isso é fato, independentemente da mudança aí que está em vigor ou não. 57 anos de idade, o Nelson de Sorocaba, e 26 de contribuição. Mas quantos anos ele vai ter que trabalhar? Né? Para dar 35, faltam 9. Ele já está faltando para entrar também nos 65, 3 mais 5, 8. É assim, ó. Nessa questão... Vai pela idade, tem que ser os dois, né? Depende. Nessa questão até é difícil falar, porque precisaria analisar o caso dele de uma maneira mais a fundo, mais profunda, porque aí você tem que ver contribuições, entre outras coisas. Em regra, ele entraria nessa questão do pedágio de 100%. Está faltando 9, ele teria que trabalhar mais 9. Nossa, porém, ele já se enquadra na regra que será promulgada, que será de 65 anos. Porque para 65 anos falta 8 anos. Entendeu? Então, em vez de inteirar aqui, a hora que bater aqui, já encaixa lá. Nessa hipótese, dependendo da situação, compensa ele aposentar na regra que está sendo promulgada, na regra nova do que na regra antiga então, ou regra de transição. transição. Isso, doutor. Tem gente que vai se favorecer com o que está lá atualizado e vai ser promulgado e não com a vigente. Alguns trabalhadores, Porque todo mundo achava que todo mundo ia perder com essa regra nova, mas tem gente aí que vai se dar bem. A gente aconselha sempre a procurar um advogado de confiança. Previdenciário. Isso, né? Previdenciário de confiança do trabalhador. Porque tudo depende de vários fatores. Idade, tempo de contribuição, valor de contribuição, e verificar ali em qual regra ele melhor se enquadra. Então, tudo mesmo depende do caso de cada trabalhador. Não dá para comparar o mesmo trabalhador com uma idade, com o tempo de contribuição e o tempo de contribuição em razão dos valores. Então, tudo depende, tem que ser feito um trabalho bem minucioso. Conta para demais tem que ser feita, né? Nada de sopetão. Por isso, essa orientação que a gente sempre dá de procurar gente que compreende da coisa, né? Além do doutor Tiago, tantos outros profissionais a gente tem, né, militando no direito previdenciário e que são pessoas
sim, né, competentes aqui na nossa região. Essas foram as dúvidas enviadas, muitas outras mais. Fato é que trabalhar, nós estamos aí para isso, né? Como o doutor também. Nome da avó mesmo, Obrigado. doutor? Dona Maria. Dona Maria. Mora em que bairro aqui de Bauru? A Dona Maria, ela mora... acho que chama Bauru 1. Precisa visitar mais a avó. Não, eu vou visitar, mas eu não lembro o bairro. Acho que é Bauru 1 o nome do bairro. Obrigado. Dona Maria, um forte abraço aí no Bauru 1, a senhora. Parabéns pelo neto, orgulho dela, né? Fico imaginando como é que tá. Peço licença ao doutor Tiago, que atendeu ao nosso convite para participar, esclarecendo as dúvidas, tentando trazer um pouco mais de luz, e esse assunto não se encerra para nós aqui. Vocês não vão falar mais disso? Eu não entendi tal coisa. Nós vamos continuar.